algum serviço, né, tomar alguma providência no Brasil. E essa procuração ela vai ter valor, ela vai ter fé pública no Brasil, porque ela é emitida por uma repartição brasileira, no caso, o consulado exterior. Nós também fazemos registros de casamento, providenciamos o alistamento militar dos brasileiros que estão no exterior, fazemos também documentos relativos à regularidade eleitoral do cidadão e reconhecemos firmas, autenticações, fazemos cópias autênticas de documentos. Então, é uma série de serviços, né, que vocês vejam que são serviços que no Brasil são feitos por cartórios. Né? No exterior, então, o cidadão pode recorrer ao consulado para esse tipo de serviço. Isso é um lado da atividade do consulado. Um outro lado é a assistência ao brasileiro no exterior. Né? Assistência ao brasileiro no exterior. Sobre esse ponto, eu vou passar a palavra aqui brevemente à conselheira Adriana Martins, que vai continuar nessa exposição. Obrigada, boa tarde. No campo da assistência prestada pelo consulado, o consulado presta orientação geral ao cidadão brasileiro que precisa de informação sobre as operações relativas à permanência do país, especificamente sobre a documentação, mas não só sobre isso, quaisquer dúvidas que as pessoas tenham, acolhe ao consulado para orientar no processo o seu conhecimento da sua atuação, inclusive sobre o trâmite das autoridades do país. Aqui a gente informa onde conseguir as informações e quem deve recorrer. Mais especificamente, o consulado também tem serviço de orientação jurídica. Existe um advogado, contratado pelo consulado, que presta orientação quando é necessário, especificamente jurídica. Ele não trabalha como advogado das partes, se é necessário ele também se contratar com advogado, mas ele presta toda a orientação necessária. Em caso de emergência também, o cidadão brasileiro sempre pode recorrer ao consulado, presta a assistência necessária no caso de um acidente, no caso de uma prisão, no caso de um óbito, o consulado presta assistência e presta a orientação necessária. Existe também o serviço de acompanhamento e assistência permanente aos presos brasileiros na jurisdição. A população carcerária, por exemplo, é uma população razoável, então, semanalmente, o assistente jurídico do consulado visita os presos pré-criminais, revistas de alimentos e preso aqui. Também no caso do registro nacional brasileiro, que por algum incidente seja, por exemplo, sofreu um assalto, totalmente sem dinheiro, ele pode recorrer ao consulado para prestar um pequeno auxílio para manutenção temporária, desde que, enfim, esteja comprovadamente resolvido, o consulado faz esse serviço. E por último, em termos gerais, quando existem problemas no trâmite com autoridades bolivianas, por exemplo, estão exigindo documentações que não estão previstas legalmente. Então, o cidadão brasileiro vai ao consulado, expõe, e o consulado conversa com quem de direito para ver o que está acontecendo e tentar, assim, prestar um apoio ao cidadão brasileiro e para a comunidade que precisa afetar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre serviços que muitas vezes a gente percebe, verifica que o brasileiro vem ao consulado, procura o consulado em busca de serviços que o consulado não presta. Então, os serviços que não são prestados pelo consulado, outros, né, mas os que mais frequentemente o brasileiro acredita que são, por exemplo, emissão de carteira de identidade, né, nós não emitimos. Emissão de carteira de motorista, nós não emitimos. Representação jurídica do cidadão, nós não representamos, nós não somos escritório de advocacia. Nós orientamos, né, temos um advogado que faz o aconselhamento, o escritório da conselheira Adriana, mas não temos a faculdade de representar juridicamente, legalmente, o cidadão brasileiro perante a justiça do outro país. Pagamento de honorários a médicos, advogados ou outros do consulado não se faz responsável pelo pagamento
honorários por serviços profissionais prestados ao cidadão brasileiro exterior. Retirada de pessoas da prisão também, nós não temos a capacidade de retirar pessoas da prisão, isso é um mito, não faz isso. Serviço de polícia, vocês comentaram, também serviço de polícia, também não fazemos. E serviço de despachante, isso é muito comum também, o brasileiro acreditar que nós podemos nos responsabilizar pelo trâmite de documentos, né, que são de interesse privado, particular do cidadão. Nós não fazemos serviço de despachante, nós orientamos, dizendo que o brasileiro tem que ir na instituição onde deveria fazer o trâmite, né, mas nós não somos despachantes. Bom, agora eu queria entrar mais um pouquinho, de forma mais específica, em algumas questões que se referem a vocês diretamente. E